Sem Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Procure o Dicionário de Futebolês, o novo livro de José Arnaldo Guimarães, da editora Almedina. De gol de placa a rebaixamento. Você saberá tudo. 11h02, hora de falar com ele, um professor para chamar de nosso, professor Dionísio da Silva. Bom dia. Bom dia, Dômula. Bom dia, Ágata. Bom dia, professor. O professor já fechou a porta, né? Mas nós estamos marcando atrasado aqui, tá tudo certo. Professor, olha, hoje temos algumas palavras que foram elencadas aqui, temos várias dúvidas a respeito dessas palavras, professor. Poderia nos ajudar com galáxia, com Via Láctea e companhia, professor? Muito bom dia de novo, que bom falar com o senhor. O prazer é mútuo, todo mundo sabe que eu não represento quando falo, sou eu mesmo sempre, não sei se é ator. E queria dizer o seguinte, olha, há pouco o Rodolfo, com veemência, que deve ter o jornalista de crítica política, de crítica de usos e costumes, me lembrava que quando eu estou conversando aí pelas ruas do Rio de Janeiro, ele, Rodolfo Schneider, é muito elogiado e me dizem assim, ele lembra muito o Boechat, ele aprendeu bem um viés do estilo do Boechat e eu quero trazer isso aqui a público. Mas agora nós vamos falar de que tem de comum quando a gente olha para o céu e vê essa imensa galáxia, que é chamada também de Via Láctea e também de Caminho de Santiago. O Dônula e Ágata, o que ocorre é que todas essas designações, embora não pareçam, elas têm a ver com leite, que é o étimo grego da palavra galáxia, que depois passou também de galego, é o mesmo étimo, se bem que esta origem seja controversa, porque se misturou uma outra origem celta. Vejam que o presidente Lula chamava a dona Marisa, que era loura, de minha galega. E este étimo é o mesmo, designa a cor branca. Então, como nós vemos também, olha, por que ficou então Via Láctea e não galáxia? Porque ao vir para o latim, a palavra do grego para o latim, ela perdeu esse G inicial. Então era galos, galaxas, e ficou o lácteo. Então, o leite e o branco e a galáxia tem esse nome por parecer um leite derramado no céu. Tem até, professor, uma marca famosa que eu não vou falar o nome aqui, mas que agora faz sentido, uma marca de chocolate, porque é um negócio que vem ali do láctea, né? Vem do leite. Agora eu entendi. Agora eu entendi tudo, professor. Agora fez todo sentido. É claro. Ágata, e você tem carinha, assim, de quem também olha para o céu e vê estrelas, que nem fazia Olavo Bilac, que fez esse célebre soneto, né? Ora direis ouvir estrelas, porque ver é uma coisa e ouvir as estrelas é outra. É uma coisa bem romântica, mas foi dito pelo principal representante da escola parnasianista. E olha, Ágata, Vinícius, nossos queridos ouvintes da Band News, o Olavo Bilac dizia, só quem tem ouvidos que tem que ter ouvido capaz de ouvir estrelas, senão a gente só as vê. E eu queria disso passado do Olavo Bilac, que aliás é um autor de uma frase memorável, né? Ele inventou também o serviço militar, o livro didático, a figura dele é controversa. Mas ele criou uma frase fantástica, de que eu gosto muito, já atribuíram a mim, mas eu não sou autor, não. Todo escritor é imortal, ou por estar na academia, ou por não ter onde cair morto. Muito bom, professor. Professor. Professor, aquela frase, como que é mesmo, Ágata? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. De onde foi essa história, professor? Quem perdoou, professor? Quem perdoou para gerar isso? Quem perdoou foi a rainha Isabel I, Ágata, a rainha Isabel I, também chamada de a rainha virgem, porque ela nunca se casou, eu acho que por trauma, né? Isabel I era filha da Ana Bolena,
a quem o Henrique VIII mandou decapitar. Então, ela tinha 2 anos e 8 meses quando a mãe foi decapitada por ordem do próprio pai. E ela perdoou Francis Drake. As pessoas dizem, mas por que a gente diz Francis Drake? Porque era o nome de um corsário, de um ladrão dos mares, de um pirata, sobretudo os espanhóis odiavam muito esse Francis Drake. Ele foi enterrado com armadura de ouro, uma espada de ouro nas costas do Panamá, aos 55 anos. Ele morreu de disenteria. Veja, ele estava realmente numa M danada quando morreu, embora riquíssimo. E o Francis Drake, que é Francisco Dragão, o Dracon em latim é dragão, mas em inglês ficou Francis Drake, ele roubava dos portugueses e dos espanhóis, sobretudo, porque atravessavam os mares das Américas para a Europa com seus navios, naus e caravelas lotados de ouro, não é? E prata. Então, quando a rainha lhe deu o título de Sir, é um Sir ladrão, então, não é? Não é de hoje que se valorizam ladrões. Essa rainha Isabel I perdoou o ladrão, porque para os outros, para os espanhóis, para os portugueses, ele era ladrão. Mas para os ingleses era herói e enriquecia, trazia muitos recursos para a coroa. Agora, tenho outra versão com a qual vou encerrar aqui, aguardando comentários e perguntas de vocês, que diz que esse ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, é mais antigo ainda e vem das 1001 Noites, lá por causa do Ali Babá e os 40 ladrões. E essa frase já teria aparecido por lá. Nós conhecemos as 1001 Noites por traduções francesas e inglesas, não é popular entre nós a versão árabe, que não tem autor também, é uma coleção de histórias, mas lá tem o ladrão que rouba, ladrão tem 100 anos de perdão. Mas eu encerro, da minha parte, com uma advertência do padre Antônio Vieira no Sermão do Bom Ladrão, que é para prestar atenção. Ele diz que os reis, quando vão ao paraíso, podem levar os ladrões, porque se arrependeram. É o caso, ele relembra o ladrão Dimas, não é? Com que foi inaugurado o paraíso. Jesus diz para o bom ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E o Gestas, o outro ladrão, não. Ele continua e morre xingando a Jesus. Então o Vieira diz, cuidado, porque os reis chegam ao paraíso acompanhados dos ladrões que se arrependeram. Mas os ladrões que não se arrependem, e nem os reis, né? Os ladrões chegam ao inferno acompanhados dos reis aos quais serviram. Paraíso é saber que quinta-feira que vem tem mais, professor Dionísio da Silva. Um beijo, professor. Até semana que vem. Muito obrigado, Agatha, querida. Dona, um abração para você. Eu esqueci o nome de tantas pessoas que dizem, diz lá que eu sou ouvinte desse programa, sou ouvinte da Band News, mas saudemos todos eles. Um abração. Professor, muito obrigado, Sir Dionísio da Silva. A gente se vê na quinta-feira da semana que vem. Valeu, professor. Obrigado.